Querido líder de mordomia cristã, quero saudá-lo com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito bom tê-lo conosco neste treinamento. Talvez você esteja me assistindo aí no sofá, na sala da sua casa, esteja me assistindo talvez até mesmo deitado na sua cama. Mas saiba de uma coisa, Deus tem planos e sonhos especiais para você. Quando nós pensamos em mordomia cristã, nós temos que pensar na raiz da palavra mordomo. A raiz da palavra mordomo nada mais é do que oikonomia do grego, que significa aquele que administra uma casa, ou a pessoa mais importante em uma residência. Ou se não, do latim major dominus, que significa o grande administrador. Deus chamou você para administrar. Administrar não somente o tempo, não somente o talento, não somente temperança, não somente tesouros, mas Deus chamou você para administrar o tudo que Ele dá para você. Sabe por quê? Porque Deus dá tudo para nós. Nós temos um lema e eu quero projetar agora na tela para você este lema. Está aí, o tudo de mim em resposta ao tudo de Deus. Deus nos deu tudo e nós precisamos dar tudo para Ele. Quando nós pensamos nesse lema, nós temos como uma filosofia um verso bíblico e um texto de Ellen White. O verso bíblico está aí na tela. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Ame Ele, dê o seu tudo para Ele, porque Ele deu tudo dele por você. Ellen White, ela diz o seguinte: da cruz do Calvário, Cristo pede uma consagração sem reservas. Tudo que temos, tudo que somos, deve ser dedicado a Ele. Mas uma pergunta você deve estar fazendo nesse instante. Pastor Gessé, eu como um líder de mordomia cristã, qual é a minha missão? O que eu devo fazer em si? A nossa missão como líder é apoiar ativamente a missão da igreja, levantando uma geração missionária. Por meio do quê? Por meio de mordomos fiéis e espiritualmente reavivados diariamente. Esta é a nossa missão. Se envolva nela e prepare mordomos verdadeiramente fiéis. Mas qual é então o meu propósito, ou o nosso propósito? O que precisamos fazer? Primeiro, nós precisamos capacitar os membros, capacitar os líderes, implementando todos os princípios da mordomia cristã, envolvendo questão de fidelidade e envolvendo a questão de uma entrega. Você precisa ser um mordomo fiel. Você precisa entregar-se diariamente a Cristo e precisa capacitar outras pessoas para isso. Mas além de capacitar, você precisa apresentar um estilo de vida que é norteado pelos princípios bíblicos e guiados pelo Espírito Santo. Hoje, muitas pessoas querem ditar o estilo de vida, mas somente a Bíblia norteia-nos em relação ao nosso modo de viver. E a partir do momento que a Bíblia nortear aquilo que você vai comer, aquilo que você vai vestir, o modo que você vai se portar, aí sim você estará sendo guiado pelo Espírito Santo. E o último propósito nada mais é do que você animar. Animar quem? Animar os membros, animar todos os outros ministérios para que eles cresçam. Cresçam no quê, pastor Gessé? Para que eles cresçam na comunhão habitual com Deus, uma comunhão diária. Buscai a Deus em primeiro lugar e as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando a gente começa a pensar nesses três propósitos, que é capacitar, apresentar um estilo de vida norteado pela Bíblia, guiado pelo Espírito Santo e animando todos a crescerem espiritualmente, nós então partimos
para algumas áreas que precisamos dar ênfases. Quais são as áreas que você precisa dar ênfase hoje? Anote aí na sua Bíblia, anote aí na lição da escola sabatina. Se você tiver um bloco de papel, corre aí, busca o bloco aí de papel e anote isso. Você como líder precisa enfatizar na sua igreja alguns passos ou alguns parâmetros, que são eles: cuidado da vida espiritual, uma experiência espiritual habitual a cada dia, tanto de toda a liderança quanto de toda a membresia. Segunda ênfase que você precisa dar no seu ministério, uma renovação espiritual, onde a cada dia nós precisamos crescer espiritualmente. Cada dia, cada manhã, cada momento se envolvendo com Cristo. Por meio do estudo da Bíblia, da lição da escola sabatina, reavivados, nós temos várias ferramentas para isso. Então renove-se espiritualmente. Terceira ênfase que você precisa dar, desenvolver uma confiança na organização, na estrutura administrativa. A estrutura administrativa da igreja foi criada não por um homem, mas por Deus, desde o antigo Israel, desde a questão da casa do tesouro, toda a estrutura, ela foi criada para beneficiar a missão. Então, querido, coloque na sua mente e na mente de todos aqueles que você entrar em contato, que a igreja nasceu na mente e no coração de Deus, toda a estrutura que temos hoje. A quarta ênfase que você precisa dar, desenvolver na vida de quem você estiver entrando em contato é o gerenciamento da vida pessoal. Você precisa passar uma visão bíblica dos perigos do secularismo, dos perigos do materialismo. E você precisa dizer para as pessoas que elas não podem viver em função daquilo que elas têm. E sim, elas precisam ser. E ser de quem? Ser do Senhor. A quinta ênfase é a administração cristã do dinheiro. O que as pessoas estão fazendo com o dinheiro? Talvez você esteja dizendo assim para mim, mas pastor Gessé, você vai falar de dinheiro em período de pandemia? 2.350 versículos na Bíblia falam sobre dinheiro. Das 38 parábolas que Jesus disse, 16 delas falavam sobre dinheiro, mas falavam sobre como usá-lo. E lembrando que toda a posse de quem é? É de Deus. Nós somos apenas mordomos dele. E por último, a última ênfase que você como líder de mordomia precisa trabalhar na sua igreja e no seu dia a dia é um plano de sustento da igreja. Por meio do quê? Por meio de dízimos e por meio das ofertas. Lembrando sempre que os dízimos vai para o processo evangelístico, para a missão da igreja e as ofertas para a manutenção da casa do Senhor, do próprio templo. Você precisa passar essa visão. A partir do momento que nós entendemos essas ênfases, eu quero apresentar para você um sonho que temos para esse ano. Qual é o nosso sonho? Primeiro sonho nosso, buscar mais o Espírito Santo. Nós estamos vivendo realmente no fim dos tempos. Nós estamos vivendo em um período pandêmico, um período onde as pessoas estão cada vez mais se desestabilizando emocionalmente e financeiramente em todos os aspectos da sua vida. E por isso nós carecemos e necessitamos cada dia mais do poder do Espírito Santo. Ellen White, no livro Serviço Cristão, capítulo 25, ela diz que o Espírito Santo é um refrigério para nossa alma, para nossa vida. E o Espírito Santo precisa ser um refrigério para você e para as outras pessoas. Por isso que nós queremos, durante todo esse ano, buscarmos mais o Espírito Santo. Então nós temos uma proposta. Qual é a proposta? Sábados de poder. O que é os sábados de poder? São sábados de reavivamento. São sábados onde a igreja se preparará para buscar mais o Espírito Santo. É um sábado onde a igreja, se quiser, pode promover um jejum ali, lógico, de acordo com a sua igreja e de acordo com
aquilo que você for propor. É um sábado onde você vai realmente estudar mais sobre o Espírito Santo e falar um pouquinho mais sobre os princípios de fidelidade cristã. Quando ele vai ocorrer, esse sábado de poder? Nós temos 12 semanas, 12 meses, melhor dizendo. E durante esses 12 meses, um sábado por mês, nós colocamos no calendário para que você desenvolva na sua igreja esse movimento espiritual. Não é o momento de você falar de sábado da família nesse dia, não é o momento de você falar sobre desbravadores, não. A hora que você olhar no calendário nosso e estiver escrito ali sábado de poder, é o momento de você se preparar para ter um dia diferenciado e espiritual nesse sábado. Então, se organize para isso. Como vai ocorrer? Nós já fornecemos os materiais, já está com o seu pastor, nós fornecemos aí o PowerPoint, nós fornecemos o sermão para esse sábado, então só basta você fazer o programa diferenciado. E você, como líder de mordomia, precisa encabeçar todo esse processo juntamente com o seu ancião, juntamente com os anciãos da igreja e com toda a liderança. Em relação aos materiais, eu já disse para você que nós já enviamos esses materiais para o seu pastor, procure ele e também logo mais à frente eu falarei onde você pode encontrá-lo. O segundo sonho que nós temos é desenvolver a fidelidade ou tornar cada vez mais os membros da Associação Sul-Mato-Grossense mais fiéis. Por isso nós temos um desafio para você. Nós queremos aumentar em 10% o número de doadores sistemáticos. Pastor Gessé, o que é isso, doadores sistemáticos? Você deve estar me perguntando agora, né? Doador sistemático, nós consideramos aquele que dizimou ou ofertou mais de 8 vezes no ano. Nós temos 12 meses, ele devolveu ali pelo menos 8 vezes durante aí o ano, e aí a gente considera ele como um doador sistemático. Mas, pastor, aonde que eu vou identificar esses doadores sistemáticos? Por meio de um diagnóstico que é feito através da secretaria ou da tesouraria. Procure a secretária da sua igreja, ela sabe como fazer isso. Procure o tesoureiro da sua igreja, ele consegue tirar uma lista de quantos são doadores sistemáticos aí. Mais de 8 vezes no ano, como eu disse anteriormente, você vai ter esse diagnóstico. Tendo esse diagnóstico, sabendo quem são esses doadores, você precisa organizar um plano de visitação. Organize esse plano, visite essas pessoas, orem com elas, pergunte quais são as suas necessidades, descubra se elas têm renda, se não têm, faça todo um movimento para que essas pessoas entendam que você não está ali para cobrá-las, e sim você está ali para ajudá-las a serem mais fiéis a cada dia. E depois você desafie elas para um crescimento espiritual melhor e diferenciado. Como nós vamos te apoiar para que esses 2 sonhos aconteçam? Como nós vamos apoiar para que o sábado de mais poder aconteça de maneira efetiva na sua igreja? Nós vamos apoiar por meio dos materiais, nós vamos apoiar acompanhando os pastores e acompanhando vocês, líderes de mordomia, pedindo um feedback de como tem sido isso. E também nós apoiaremos você através do Adore. O que é o Adore? O Adore é um programa que nós realizamos nos distritos. Sábado pela manhã, 2 seminários voltados para a fidelidade cristã, e à tarde nós trabalharemos a questão de orientações sobre finanças pessoal. Pastor Anilson, tesoureiro desse campo, juntamente comigo, nós já fizemos uma agenda, uma escala e estaremos acompanhando você nesse processo. A divisão sul-americana, que é a sede administrativa para toda a América do Sul, estará
dando um foco especial à fidelidade cristã no mês de agosto, sendo que todo mês de agosto será um mês onde os pastores de toda a América do Sul estarão visitando as pessoas e falando sobre mordomia cristã, sobre fidelidade cristã. Só que dos dias 14 a 21 de agosto terá uma semana pelas redes sociais do Adventista Brasil. E essa semana será voltada para isso, será transmitida e você poderá acompanhar e terá ali desafios de crescimento espiritual. Nós faremos também esse ano um protótipo em uma região. O que é isso? Nós pegaremos uma região e nós trabalharemos, capacitaremos os líderes de mordomia e montaremos uma equipe distrital de mordomia cristã, EDMC. E essa equipe estará circulando, rodando todo o distrito, pregando. Essa equipe será capacitada, municiada para atender as pessoas e as igrejas no quesito de fidelidade cristã. Materiais de apoio. Se você entrar no site que está aí na tela, www.adventistas.org/pt/mordomia cristã, você vai encontrar diversos materiais onde você poderá baixar. Nós temos alguns materiais físicos, mas esses também você vai encontrar nesse site. Está aqui na minha mão a nossa meditação do pôr do sol. São histórias reais relacionadas à fidelidade das pessoas em momentos de crise. O seu pastor já deve ter enviado isso para você. Se ainda não enviou, converse com ele, pegue com ele esse material. É um material importantíssimo. Nós temos também um outro material, que é este daqui, ó, que é sobre Semana de Mordomia. Se você quiser fazer, nós temos ele na associação, que é Buscando Primeiro o Reino de Deus. Mas também tem no site que está aí na sua tela, você pode baixar, inclusive os PowerPoints. Nós temos um seminário, sermonário mensal de mordomia. Está aqui o sermonário, você pode baixar eles e nós temos aqui no site também, e temos ele físico aqui, você pode pedir para o seu pastor que nós encaminhamos para ele. E por último, o último material que eu quero mostrar para você é o nosso Provai e Vede, 260 histórias reais sobre fidelidade. São histórias emocionantes. Eu tenho assistido essas histórias e tem feito a diferença na minha vida. Eu quero terminar deixando um texto de Ellen White para você. O texto diz assim, ó: o tempo presente é um período de solene privilégio e sagrada confiança. Se os servos de Deus guardarem fielmente o depósito que lhes é confiado, grande será a sua recompensa. A sua recompensa será grande, meu querido líder, se você continuar sendo fiel a Deus e se você continuar conduzindo toda a sua igreja a uma melhor fidelidade a Deus. Mas o texto continua dizendo assim: a aprovação do mestre não é dada por causa da grandeza da obra realizada, mas em virtude da fidelidade em tudo quanto foi feito. Não é o resultado que atingimos, mas os motivos por que procedemos, que tem valor para Deus. Ele preza a bondade e a fidelidade acima de tudo mais. Talvez você tenha hoje feito muitas coisas. Talvez a sua igreja tenha alcançado os índices de crescimento. Mas eu quero dizer para você, assim como nós lemos neste texto aqui, não são os resultados, e sim é o como você faz, e sim é aquilo que vai dentro do seu coração. Por isso, meu querido líder, eu quero chamar você hoje a ser cada vez mais fiel a Deus. E eu quero chamar você a dar o tudo de si, porque o nosso Deus deu tudo dele por você. Que Deus te abençoe. Um grande abraço para você.
Vai aqui a nossa gratidão pelo seu empenho, por tudo que você tem feito. Conte conosco e saiba de uma coisa: a recompensa nunca é terrena, e sim, sempre será eterna. E você será recompensado pelo nosso Deus. Deus te abençoe. Fique com Ele a cada dia.